Bom, em junho de 2013 eu tinha 37 anos e já trabalhava como ativista há cerca de 20, assim. Então eu já vinha num rolê de ativismo mais institucional, trabalhei em várias ONGs, matilha cultural, já vivia essa dimensão do ativismo político e da militância autônoma Há bastante tempo. há bastante tempo. Então, eu realmente cheguei em junho de 2013 com essa carga, esse acúmulo, né, numa era pré-Facebook, pré-redes, um ativismo que foi forjado mais nos modelos clássicos institucionais, principalmente em ONGs internacionais, na área socioambiental, e depois no modelo de coletivo cultural que era a Matilha. Quando chegou 2013, eu acompanhei desde o primeiro ato e a gente na Matilha se deu conta, a gente está localizado ali no centro, perto da Praça Roosevelt, que era um lugar nevrálgico, né, dessa leva de manifestações. Então a gente sentiu muito o clima que aquela mobilização estava criando, cada dia que tinha ato marcado. E aí no dia 13 de junho, naquela quinta-feira, eu estava na Matilha, né, tinha me preparado para chegar cedo no centro, a gente até combinou de ir juntos no ato, a concentração era no Teatro Municipal. Eu lembro que eu cheguei logo depois do almoço e eu senti uma coisa, é meio Haribo esse papo, mas eu realmente senti uma energia muito E pesada. tava no ar realmente, né? Tava, né, a As gente pessoas tava, sabiam disso. tava aquela ansiedade já na cidade que alguma coisa ia acontecer, muito boato rolando. Até por conta do policial que tinha sido ferido no dia 2 dias antes, no anterior, dia né? 11, ali A foto na... da Folha foi uma... Exatamente, que foi ali no Parque Dom Pedro, que foi a primeira, o grande confronto, né? Não gosto de usar essa palavra, mas foi o primeiro grande confronto daquele ano. E quando eu cheguei no centro no dia 13, eu senti uma coisa muito ruim, assim, um pressentimento mesmo. E aí eu fui dar uma volta ali, até a República, 7 de abril e tal, e tinha muita polícia. Tinha uma coisa, assim, completamente desproporcional. E aquilo. E aí eu comecei a checar nas minhas redes e muita gente relatando revistas na saída do metrô, assim, essa intimidação policial, esse clima de guerra que já estava instalado no centro desde a hora do almoço aquele dia. E aí na Matilha a gente conversou e teve a ideia de, como a gente estava localizado muito próximo ao lugar das manifestações, de convocar voluntariamente médicos, enfermeiros e socorristas. A gente montou uma base de primeiros socorros. Supondo que já poderia haver Com esse violência. feeling que, assim, tudo indicava que ia ter repressão, até porque tinham saído os editoriais nos 2 jornais, na Folha e no Estado, naquele dia, Pedindo. pedindo liberem a Paulista. E, então, tudo, né, eram muitos indícios. E eu lembro que naquele dia eu já fiquei chocada, porque eu não vi uma reação preventiva não só da esquerda, mas de todas as instituições democráticas e organizações que se dizem preocupadas com a democracia, com, né, a garantia do direito ao protesto. Eu não vi ninguém se mobilizando para estar nas ruas naquela noite, falando sobre isso nas redes, repercutindo aqueles editoriais criminosos. Eu senti uma apatia muito grande e isso me deixou ainda mais preocupada. E aí a gente conseguiu Apatia, você fala, dos grupos que de quem tinha voz naquele tradicionalmente... momento, entendeu? Quem poderia se posicionar falando, esses editoriais, eles Tipo são, quem, você acha? ah, desde a Igreja Católica, Entendi. As instituições mais lideranças acostumadas a... instituições que, né, antes do advento dos youtubers, era quem influenciava a sociedade. Eu ainda acreditava neles, né? Acho que naquele momento, a crise de representatividade, a gente estava começando a entender a tal profundidade do que era essa crise de representatividade. Para mim, começou a ficar meio claro ali naquele momento. Eu já estava, assim, um pouco indignada com a reação da prefeitura, do governo do estado, até aquele momento, de não ter buscado diálogo, de ter feito uma aliança inusitada entre prefeitura e estado, logo de cara dizendo não tem negociação, não vai acontecer, não queremos saber, isso não é uma pauta legítima, deslegitimaram um movimento numa pauta absolutamente essencial na cidade de São Paulo, que é a questão da mobilidade urbana. A gente falou de tarifa, mas o que estava em pauta era a mobilidade. Ninguém olhou para aquela mobilização e disse: vamos somar, vamos dar densidade para esse debate. Tudo bem, a gente não concorda com todas as metodologias que esse movimento usa, mas como a gente concorda com o princípio do que está sendo discutido? Não, o que houve foi uma apatia, um silêncio
que acabou sendo um silêncio cúmplice da violência que viria a seguir, e uma resposta negativa de fechar as portas dos órgãos de governo, que eram quem tinha que dialogar com a sociedade. E como você explica essa apatia, não do governo, que é mais ou menos compreensível que o governo vai ser a oposição de fato de uma cobrança nas ruas, mas por que você acha que essas instituições, essas ONGs, esses grupos ficaram com medo, perplexos? Eu acho que são vários motivos, né? Nunca é um motivo só que explica a tempestade que foi 2013. É desde o prefeito que tinha sido eleito numa plataforma de amor na cidade, de escuta, de uma cidade para pessoas, de não uma cidade para carros, de não ter tido a abertura desde o início para ouvir e ter um outro olhar para aquela juventude que estava se mobilizando, talvez de uma forma desconhecida para ele, que ele não sabia lidar, ok, entendemos isso, mas ele não demonstrou nenhuma abertura até hoje, ele não demonstra nenhuma abertura para ter uma visão diferenciada sobre o que aconteceu naquele momento. E dessas outras entidades mesmo, elas vinham num processo, as grandes ONGs principalmente, também os sindicatos e também os movimentos de base, de relações muito complexas com o Estado, né? Então, assim, muitas dessas organizações nos últimos 15 anos, anteriores a 2013, tinham perdido muito da sua independência, elas tinham se alinhado, né, virado base de governo, ou passado a receber apoio financeiro de empresas estatais, ou, né, transformado um pouco o seu perfil de atuação de uma coisa mais de denúncia e de enfrentamento dos problemas para fazer convênios com o poder público para suprir vácuos que o governo não dava conta, né, tipo saúde da família, coisas de assistência social. Então, esse campo mais ampliado da sociedade civil também estava numa baita crise, e eu acho que quando veio 2013, isso veio à tona, mas não era uma coisa que já estava sendo elaborada, pensada profundamente, que as ONGs tinham se dado conta como elas estavam desconectadas das ruas, como elas não dominavam essa nova tecnologia de conversa com as pessoas, que elas tinham perdido aquele lugar de porta-voz das causas, que sempre tinha sido garantido. Então, acho que teve um gap e uma falta de timing mesmo desse campo mais organizado, de perceber o que estava rolando e de fazer uma reflexão de qual é o nosso papel nesse momento. E aí, por conta do jogo político, município, estado, né, o fato do Haddad ter ganho aqui daquele jeito, na onda do Existe Amor em SP, todo esse campo institucional que estava orbitando em volta dessa prefeitura entrou numa defensiva e blindou. Tentou blindar ao invés de ouvir e dialogar e comparecer às ruas para ver de perto o que estava acontecendo. O que me incomoda muito nas análises que são feitas por essas pessoas é que eles falam de coisas que eles não vivenciaram, ou que eles tiveram uma vivência remota. Eles não estavam lá. Meramente analítica, mas nunca... Que é válido, é importante você analisar, é o papel da academia, é o papel do intelectual, é o papel do advocacy, é o papel de tudo. Agora, você não pode simplesmente desprezar o ponto de vista, que é mais do que uma opinião, é uma vivência, é uma experiência de vida que mudou a vida de muita gente que foi às ruas em 2013, que ampliou os horizontes, que ressignificou as lutas, que mostrou novas formas de atuar, que gerou legados. E essa ânsia de blindar acabou abafando, acabou restringindo o que poderia ser uma grande renovação, na minha opinião, da política não institucional, que acho que também esse é o erro. É jogar para cima das ruas a expectativa da renovação no campo da política institucional, quando a gente está falando da política pública, da política na vida em sociedade, na relação das pessoas com a cidade, que é a essência da política. Não, as pessoas se prenderam no que aquilo significava para as instituições e perderam a dimensão do que aquilo significava para a vida das pessoas. Quem viveu aqueles dias, 13 de junho, 17 de junho, 19 de junho, 20 de junho, criou alianças, desavenças, teve emoções, amizades, descobriu coisas sobre si mesmo, sobre os seus próprios limites, até onde eu consigo ir, quantos quilômetros eu consigo... Passou em ruas a pé pela cidade que nunca tinha passado. Se misturou com gente, ouviu falar de bairros
que nunca tinha ouvido. Andou lado a lado. Isso muda a vida de uma cidade. E eu sinto que essa análise puramente institucional e remota do fenômeno, o impacto disso para a política institucional, acabou abafando essa energia e essa potência que poderia ser incentivada de uma forma mais positiva, né, com a maturidade dos movimentos organizados somando com essa energia desgovernada que estava acontecendo ali, talvez a gente tivesse conseguido ter um legado um pouco mais claro e organizado, duradouro e positivo no geral, né? Porque essa confusão que foi criada, ela gerou espaço para a confusão que a gente está se afundando cada vez mais até hoje. Basicamente, eu acho que é por aí. Acho que quando a gente fala de legado, as pessoas têm mania de falar um legado positivo ou é um legado negativo. Um legado é complexo, é uma herança, né? É como um governo, ele deixa um legado de ações positivas e ações negativas, alguns mais e outros menos. Então, quando eu falo de legado, eu não estou falando só das coisas boas que eu consigo ver, nem só das coisas ruins que todo mundo consegue ver. Eu acho que é um pouco de tudo isso misturado e que eu acho que ainda vai reverberar de formas distintas na vida e na carreira e no futuro de muita gente, de muitas entidades e tal. No recorte de vida que eu tenho, onde eu atuo, eu vejo muitos legados positivos, mesmo. Como eu disse, eu já vinha numa carreira de ativismo de várias formas de ação direta não violenta, de ocupações, de invasões, de denúncias, de performances, de festas, de todas as tecnologias sociais de protesto e militância. Eu tive essa experiência no Brasil e fora. E eu não tinha vivido aqui no meu país, na minha geração, um momento como aquele, que realmente parece que o tempo e o espaço ficaram em suspenso e tudo era possível, como se a gente pudesse fazer uma reprogramação do nosso pacto social e mudar um pouco as prioridades. Você sentia isso naquela época? Eu senti, teve um momento ali que eu acreditei que a gente podia fazer revolução, no sentido de mudar o paradigma das relações sociedade, governo, empresas privadas, começar a ter um outro olhar sobre a privatização da cidade, sobre o nosso direito à cidade. Essa era a discussão para mim que estava ganhando corpo ali, que eu gostaria de ter visto essa densidade, essa intelectualidade se somando. E eu acho que essa é a grande oportunidade perdida de junho, na minha opinião. Então, disso, o que sobrou, né? Isso misturado com a galera que passou pelas universidades, que entrou por cotas sociais ou raciais, as oportunidades de primeiro emprego, o empreendedorismo social, as novas formas de comunicação, de troca de informação, de acesso à informação. Então, na medida que a grande mídia perdeu o controle sobre a narrativa, a gente conseguia se falar mais, a gente criou essas redes paralelas de... A gente se conheceu e se aproximou e fez várias coisas juntos. Depois, dessa mesma maneira, eu vejo vários pequenos resultados, pequenos coletivos, protestos, mobilizações, textos, ideias, encontros, só que é muito difuso. Então é difícil de você dizer isso aqui é o legado positivo, claro, porque você não tem uma institucionalidade que nasceu a partir dali, porque não era esse o objetivo daquilo. E nem uma solução para qual é a crise de representatividade. Aquilo foi... É como a pessoa está doente, uma hora a doença, ela vaza, transborda e ela fica clara. Aquilo foi isso, assim, estamos com uma crise e a gente está aqui expondo e agora quebrando, fazendo essa ruptura, um momento de ruptura para a gente poder depois sentar e olhar como é que a gente junta essas peças após essa ruptura. E o que eu sinto é que não deixaram a gente chegar nesse ponto de ruptura de verdade. Quem? A imprensa, os governos de vários partidos de vários níveis. Houve um pacto de vamos represar e conter essa energia que está surgindo aí. E foi com repressão policial, foi com meias palavras, foi com esvaziamento da pauta, foi com criminalização do protesto, foi com criar estereótipos e estigmas. Então, o cara que está de capuz preto na manifestação, ele é um inimigo, tanto de quem está protestando, quanto da polícia, quanto da cidade. Então, você escolheu
A fórmula de sempre, você escolhe um inimigo pior do que o inimigo que você está querendo combater para dividir e conquistar o movimento e impedir que qualquer ruptura significativa aconteça. Então, eu acho que essa tentativa de represar aquilo naquele momento, sem dar respostas políticas concretas, porque a gente não teve... Houve uma tentativa de uma resposta política. Vazia, né? Federal. Eu lembro do discurso da Dilma. Constituinte nova não é pouca coisa. Mas ela acreditava em uma palavra do que ela estava dizendo. Passa aí o filme daquele discurso dela. Não era real. Mas dizer isso não é pouca coisa quando você oferece para uma rua com 1 milhão de pessoas. Ela disse, mas ela não recebeu as pessoas para negociar, ela não mandou emissários para os estados, ela não quis rediscutir a Copa, que era a próxima grande pauta. Continuou fechado e foram palavras jogadas ao vento. Porque o que aconteceu de concreto? Em São Paulo eu sei o que aconteceu de concreto. Okay. Corredor de ônibus e ciclovia. Eu duvido que a gestão Haddad teria feito tudo o que fez de ciclofaixa, ciclovia e corredor de ônibus se a gente não tivesse pautado a discussão da tarifa e da mobilidade logo no início da gestão dele. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente capitalizou politicamente para que esses avanços super bem-vindos, importantes para a cidade, pudessem acontecer. Só que essa resposta, ela veio... Em nenhum momento ele deu o braço a torcer e falou assim, pô, aquela mobilização de junho, a gente ter colocado a questão do ônibus em pauta, me ajudou a conseguir abrir uma auditoria sobre os contratos com as empresas de ônibus, me ajudou a rediscutir, então, o desenho das linhas de ônibus na cidade. Não houve esse reconhecimento. E é real, porque eu acompanho a pauta da mobilidade em São Paulo há 20 anos e a gente nunca tinha conseguido pautar mobilidade como direito, colocar isso em manchete todos os dias. Só quando tinha greve de ônibus. Era a única mobilização que existia em relação a transporte público em São Paulo, era a greve de motorista e cobrador, gente. Depois que o Lula foi eleito presidente, isso perdurou nos 2 mandatos dele, nos mandatos da Dilma também, o diálogo com a sociedade civil, que não era organizada, institucionalizada, reconhecida pela esquerda como parte dessa base social da esquerda, a gente foi muito isolado e alienado. Assim, vários conselhos consultivos que a sociedade civil participava foram esvaziados, a gente perdeu assento em discussões importantes, como no Conselho Nacional de Política Energética, que discutiu grandes barragens na Amazônia, por exemplo. Foi se fechando para os movimentos que não eram reconhecidos como parte da base do governo. E mesmo esses movimentos, eles perderam em combatividade. Isso tudo criou também um distanciamento entre esse campo mais institucional organizado, os que estavam excluídos, com os governos, e ao mesmo tempo uma certa cooptação, uma certa proximidade, próxima demais, que anulou um pouco a independência desses grandes movimentos. Criou essa zona meio cinzenta ao mesmo tempo que sobrava diálogo por um lado, mas faltava diálogo por outro. E aí, quando vem 2013, essas ONGs e esses movimentos estavam isolados, então eles não conseguiam dialogar nem com as ruas, nem com o Estado. Ficaram de fora mesmo. E esses movimentos, sindicatos e tal, grandes movimentos de base, estavam alinhados automaticamente com o governo. Os autonomistas são grupos que antigamente a gente chamava de coletivos, às vezes eram associações comunitárias que evoluíram para, hoje, grupos de internet, redes de internet, mas que também tem um pezinho ali no movimento anarquista, nos movimentos dos anos 90 anti-globalização. Então, pegaram um pouco desses ensinamentos, dessas metodologias, de ter decisões horizontais, de não ter lideranças, não tem CNPJ, começa daí. Então, para você criminalizar uma mobilização puxada de forma autônoma, como é que você vai aplicar uma multa se não tem nenhum CNPJ assumindo? Tipo, o Greenpeace faz um bloqueio no Palácio do Planalto, eles podem entrar com uma medida liminar lá, multando em $15 mil por dia o Greenpeace, porque tem um CNPJ, tem um diretor executivo, tem um conselho, você tem como punir legalmente. Você pega um monte de gente junta, faz uma ocupação, é autônomo, você não tem você como... joga
uma bomba mesmo. Você Exatamente. manda bala de borracha. Exato. Aí você pode, e aí tem esse outro lado, você tem muito menos proteção institucional, porque você está sozinho. Por que você acha que Ok. essa apatia talvez seja o maior fenômeno político que a gente vive hoje? Os autonomistas, a gente levou tanta porrada, mas tanta porrada, mas tanta porrada, que eu acho até injusto cobrar dessa galera agora que puxa essas mobilizações. Por quê? A gente tem 18 pessoas indiciadas aqui em São Paulo porque estavam participando de forma autônoma de um Fora Temer. Do Fora Temer, né? Antes disso, a gente ainda tem o processo dos 23 do Rio por causa dos atos contra a Copa de 2014. Questões reais, né? Violência policial. Se a polícia identifica que não tem um sindicato, não tem um MBL por trás da convocatória, é repressão na certa. Vídeo que aconteceu agora com os secundaristas tentando puxar as manifestações do passe livre estudantil. Não conseguiram. Então, assim, existe uma cobrança em cima dos autonomistas hoje que o que eu olho é isso. Então, eu vou olhar assim, eles não estão conseguindo botar 20 mil na rua, mas eles estão fazendo sarau toda semana, estão fazendo cursinho popular de periferia, estão fazendo aula pública, estão fazendo resistência nas favelas, estão fazendo coletivo de mídia. Diluiu. Essa galera que estava muito mobilizada em 2013 puxando auto autônomo foi para o local, para preservar o seu lugar de militância. Porque o que eles quiseram fazer com a gente foi acabar com a gente. Para ter medo de ir para a rua mesmo, medo de ser preso. Medo de ter um negócio plantado na sua mochila, como aconteceu com o IDEC em 2014. Aí vieram os atos contra a Copa. Né? A gente fala de 2013 e não fala de 2014. 2014 era governo Dilma, gente. Eu sei, a gente chegou junto ali na Praça Roosevelt, você lembra? Lembro bem. A Roosevelt sitiada por quase 1.000 policiais, vários batalhões, cavalaria, tropa de choque, numa reunião de 200 pessoas. Eu lembro que a primeira vez que eu vi alguém vestindo a camisa da seleção como um ato político, era gente de esquerda falando que ia ter Copa sim. Ia ter Copa sim, vai ter Depois Copa. é que virou camisa de gente anti-PT, mas ela aparece na defesa da Copa do Mundo como uma agenda política. Como uma agenda, que foi uma agenda política, claro, a Copa do Mundo, né? Claro. E olha onde está o Cabral. Não, o Cabral que começou esse processo contra os 23 do Rio, gente. Não é engraçado. Isso é um absurdo. O cara foi condenado a 45 anos de prisão. E você tem esses 23, eu acompanho alguns. Deprimidos, estresse pós-traumático, sem trabalho. Tiveram rupturas profundas na sua vida. Entende? Então, assim, vamos falar de 2014 também? Pode ser? Vamos falar do que aconteceu ano passado com quem tentou protestar contra a Olimpíada no Rio? Ou aqui em São Paulo? Por que essas pessoas não estão na rua? Eu conto para vocês por que elas não estão. Porque estão feridas, estão se recuperando de trauma, porque tem pais que não deixam mais os filhos ir porque ficaram com medo. Então, assim, vamos fazer um pouco de autocrítica, que agora vocês estão cobrando que vai todo mundo para a rua contra o golpe. Onde é que vocês estavam? Cara, eu não fiquei traumatizada com 2013, assim, com junho. Porque teve um lado pessoal por causa do meu rolê de ativismo, né? Então, assim, antes de junho de 2013, quando eu falava que eu era ativista, as pessoas não achavam que era um trabalho real. Começava por aí. Mas o que você faz da vida, né? Tipo, um hobby, né? Eu ouvia com muita frequência, assim, você é idealista demais, isso não vai dar em nada, ninguém entende o que você está tentando fazer. E eu tinha vivido mini momentos de suspensão locais. Então, sei lá, quando eu trabalhei com a tribo indígena na Amazônia, que a gente conseguiu mobilizar a comunidade inteira, parar os barcos madeireiros, e naquele lugar, naquela escala, mini escala local, a gente suspendeu o tempo e o espaço. E ali um novo pacto social naquele lugar era possível. Então o ativismo, ele é meio isso, ele provoca, ele existe para provocar esses momentos. Então teve um senso de vitória ali para mim, porque era como uma vida inteira de militância e você chega naquele momento que, caraca, todo mundo agora pode ser ativista também. E teve uma ressignificação desse termo, do que é o ativismo, e do que é o ativismo no Brasil, e das possibilidades que isso traz. Então eu acho isso rico e positivo,
engrandecedor, isso possibilitou que muitas pessoas se identificassem como ativistas e buscassem formas de viver de acordo com isso, para além de empregos formais. Então, eu acho que esse efeito ele é muito saudável para a nossa democracia e para o nosso campo social. Então, apesar de tudo, e apesar da lama que a gente está hoje, eu sou otimista no sentido de que eu acho que a gente precisava passar por isso como um processo mais amplo de autoconhecimento da sociedade brasileira. Porque eu acho que nesse marco também dessas rupturas que começaram a acontecer, apesar de a gente não ter tido aquela ruptura final, a gente teve várias rupturas, né? Mulheres começaram a ser mais protagonistas, o pessoal de periferia de favela ganhou em representatividade, em espaço, obviamente, muito longe ainda do que a gente precisa chegar, mas o próprio debate sobre raça, ele emergiu no Brasil, que era um debate não existente, e ele vem desse protagonismo político que muita gente ganhou a partir de junho de 2013, nesses novos arranjos, que tal pessoa não depende mais de fazer uma carreira dentro de um partido político para ter visibilidade. Eu acho que o que 2013 trouxe também, e isso vem se aprofundando, foi tipo o gatilho da crise de identidade nacional. Porque trouxe à tona esses vários grupos e essas várias formas de você se apresentar. Então, da mesma forma que foi mais ok você sair do armário e se auto-identificar como uma mulher negra empoderada, uma ativista usuária de drogas que fala sobre isso, um ativista de direitos humanos, um ativista pelo transporte, as pessoas se autorrotularam dessa forma, se auto-identificaram dessa forma, o reaça que estava lá guardado no armário, trancado no armário, que não falava nada porque ia pegar mal, ele também se sentiu motivado a se assumir. Se assumiu, saiu do armário mesmo e falou assim, você então pode dizer que você é trans e que você tem orgulho disso? Então também sou reaça e tenho meu orgulho disso. Então, isso é um processo de autoconhecimento e de crise de identidade nacional, que é uma herança de séculos, de genocídio indígena, de escravização do povo negro, de um sistema mega patriarcal, numa sociedade que hoje é hipercapitalista. Então, assim, esse processo que a gente está vivendo, que é muito doloroso, que é igual quando você vai fazer análise. Você sempre teve aquelas dúvidas, será que eu sou uma farsa? Né? Tipo, você olha no espelho, às vezes você não se reconhece, será que eu sou uma farsa? E aí vão acontecendo coisas na sua vida, momentos de suspensão, no intenso agora, que você se olha no espelho e você vê uma coisa sobre você que você nunca tinha percebido antes. Que fica inegável, e depois que você vê, você não consegue mais desver aquilo, você passar a conviver com aquilo. Mas estamos na luta, gente, é isso aí, vamos pra cima. Quando a gente estiver vivo, estiver pensando, tiver capacidade, acho que a maior parte das pessoas que deu entrevista nesse rolê aqui, a gente é muito privilegiado de ter o tempo mental de poder elaborar esses pensamentos, de não ter que sobreviver com um salário mínimo só por mês, de ter acesso a tudo que a gente tem. A gente não pode se render a essa inércia da derrota, porque as coisas estão difíceis, porque estão difíceis para a gente, está muito mais difícil para a maior parte da população desse país. Então, assim, a gente pode se revoltar, pode ficar putaço, mas o que a gente vai fazer? Eu estou fazendo o que eu posso. Eu continuo. Enxugando gelo, vamos aí, é uma pessoa por dia. Uma pessoa por dia. Uma manchete que a gente emplaca aqui, uma coisa que a gente impede ali, um grupo pequeno que a gente apoia aqui, uma doação, uma praça que a gente recupera. Pode parecer um papo de hippie, mas não é. A resistência são esses vários tijolinhos. Porque não tem como agora a gente pensar em colocar uma pedra em cima do que está acontecendo. Ou a gente constrói as nossas barricadas amorosas mesmo de resistência, junta com as pessoas que estão afim dessa construção, ajuda a mediar esse processo de discussão dessa identidade nacional, precisa dessa mediação de gente inteligente. E tenta arrastar, mudar, sair da discussão política eleitoral para uma discussão de direitos humanos. Podemos? Partidos, vocês podem apresentar programas de governo desse viés e não só do viés do PIB, por favor? 2017, gente. O PIB não é a única verdade, já faz tempo, sabe? E a gente continua alimentando isso. Então, até que ponto a gente também não está sendo
acomodado aqui do alto dos nossos privilégios sociais, raciais, de classe, de gênero, enfim. Acho que é isso.